Olá, meu nome é Samara Gomes Ribeiro, eu sou aluna de graduação do curso de licenciatura em teatro pela Universidade Federal de Goiás e estou desenvolvendo uma pesquisa de iniciação científica sobre o tema de teatro e audiovisual em contexto de pandemia, com orientação do professor Dr. Alexandre Silva Nunes. Quando pensamos em teatro, já temos algumas ideias pré-estabelecidas no nosso imaginário do que caracteriza essa arte. Então, um ator sobre um palco, um texto bem declamado, um público sentado em cadeiras confortáveis. Mas para além desses elementos, o teatro ele é a junção de diferentes fazeres artísticos. Então nós temos a questão do texto na literatura, a dança, a música, a concepção do espaço. Todos esses elementos caracterizam o fazer teatral. E assim como qualquer arte, o teatro ele se reinventa a partir do momento histórico ao qual ele está inserido. Então nós temos no final do século XIX para o século XX as vanguardas europeias que acabam por influenciar muito na concepção do teatro. O Jean-Jacques Rubini, no texto Linguagem e Encenação Teatral, ele traça um panorama interessante de como o teatro foi se desenvolvendo com essas vanguardas e criando uma noção de teatralidade que até então não existia. Então nós temos com o naturalismo o Antoine e o Stanislavski, um trabalho mais voltado para o ator. Mas quando o Antoine surge na França, com essa ideia de primeiro encenador, até então isso não existia. Todos os elementos que caracterizam o teatro, eles não necessariamente precisavam se integrar em cena. As pessoas iam ao teatro basicamente para ver textos bem declamados por atores. E aí o Antoine, ele surge criando essa unicidade que até então não existia. Todos os elementos, eles ganham importância igual dentro da cena. Então, o figurino, o trabalho do ator, a cenografia, todos esses elementos, eles são importantes dentro da questão da encenação. Essa ideia de encenação e de unicidade surge nesse momento. Isso é muito importante para o teatro se caracterizar enquanto linguagem artística. A teatralidade, ela surge da integração de todos esses elementos. Então nós temos também o advento da luz elétrica, que possibilita essa criação de novos ambientes que até então não eram permitidos. E os simbolistas, eles se apropriam bastante desse aspecto para conseguirem construir atmosferas mais lúdicas. Então a gente tem o Appiah, principalmente numa questão mais voltada para arquitetura dentro do espaço, o Craig também, que pensa bastante sobre a iluminação e sobre as cores levadas para o palco, e como as cores elas também têm essa questão de unicidade dentro da cena. E o ator ele é um manipulador de todos esses elementos cênicos que criam essa encenação, né, dentro da cena. Então, mesmo que os naturalistas pequem um pouco nesse sentido de quererem trazer o extremo real para dentro do palco, ainda assim eles influenciaram muito nessa noção de teatralidade, de uma concepção única de cena, que até então não existia. Isso é extremamente importante nesse período, principalmente pelo surgimento do cinema, que acontece mais ou menos na mesma época. Então o cinema ele acontece bem ocasionalmente na França e começa a se dissipar pelo resto do mundo, né? E o cinema, no seu início, quando ele era mudo, ele conseguia, em certo ponto, se distanciar um pouco mais do teatro. Mas aí, quando surge o cinema falado, ele acaba se voltando para o texto e para a linguagem teatral um pouco mais. E o cinema já bebe, em certo ponto, da questão da encenação, dessa ideia de unicidade da obra, ela vem bastante do teatro. Então, aí quando eles começam a utilizar do texto dramático também, se aproximam cada vez mais dessa concepção. O cinema, no seu início falado, ele era muito mais um teatro gravado do que uma concepção cênica que existe hoje em dia. Então, quando o cinema ele também precisa se afirmar enquanto linguagem artística, ele precisa se distanciar um pouco mais dessa noção de verbo. E o que possibilita o cinema enquanto arte é a câmera. Então, os cineastas vão buscar cada vez mais entender como eles podem utilizar da câmera para criar. Então, os pontos de vista, planificação e decupagem, como que a visão do encenador e dessa ideia de unicidade do diretor, no caso do cinema pode ser, como que ele vai criar esses pontos de vista utilizando a câmera.
porque a câmera vai possibilitar isso. Então essa unicidade, ela também é importante, essa questão de encenação e mise-en-scène dentro do cinema, que é uma característica do teatro, mas que o cinema soube utilizar e utilizar de uma forma que seja natural e que o integre enquanto linguagem também. Tem até no texto do Almond, Cinema e a Encenação, ele também traça esse percurso histórico do cinema ao longo dos anos e de como os cineastas tentaram, né, criar essa ideia do cinema, essa noção de arte, a sétima arte. Então, tem até uma parte em que o Almond cita o Erich Homer, que é um cineasta francês, em que ele diz que a planificação é o nervo da encenação no cinema. Então, é a partir da câmera, da encenação, dos cortes, né, e dos planos que o cinema ele se faz enquanto encenação. A câmera ela ajuda na criação dessa unicidade para o cinema. E aí a gente tem, agora com a modernidade, né, o teatro ele começa também a se utilizar em alguns momentos da câmera. Nos anos 2000, principalmente, com a internet e todas as mídias virtuais que começam a surgir, que se espalham pelo mundo, né, se tornam de um acesso mais popular. Um espetáculo interessante que houve foi o do Renato Cohen, em 2002, Constelações, em que ele utiliza dessas mídias virtuais e da câmera, só que de uma forma totalmente mais fragmentada e performática. Então, ao mesmo tempo que é teatro, ele se apropria da linguagem cinematográfica e ao mesmo tempo dessa virtualidade. Então o teatro ele se torna algo bastante pós-teatral e pós-moderno, porque ele se fragmenta e ocupa espaços que até então não ocupava. Então o ator ele é fragmentado em diversos espaços nessa virtualidade e a câmera ela possibilita isso também, mas ainda assim com essa linguagem teatral que não deixa de ser teatro. E esse experimento, Constelações, ele englobou 4 cidades diferentes no mundo que possibilitaram esse acesso que era ao mesmo tempo virtual e ao vivo, mas também fragmentado. Então o público era fragmentado, o espetáculo era fragmentado. Só que quando o Cohen usa isso, foi no momento 2002, né, nesse boom tecnológico que estava havendo, era algo de experimentação, uma estética que o teatro poderia utilizar dentro do seu contexto dos elementos. E agora, nesse momento de pandemia que a gente está vivendo, o teatro ele necessariamente precisa se utilizar da câmera para continuar fazendo teatro. Então, em quais pontos o teatro ele se aproxima mais do cinema, sendo utilizado pela câmera, e em quais pontos ele se mantém como teatro? Então, a gente tem visto diversas formas de fazer teatro durante esse momento pandêmico. Tanto o teatro que é previamente gravado e depois exibido, tanto o teatro que é feito ao vivo pelas mídias e fragmentado, como utilizou o Cohen em seu experimento. Mas acredito que um dos pontos principais que o teatro tenha e que nenhum outro fazer artístico tenha é a questão do público estar recebendo a obra artística ao vivo. Então, se esse é um dos elementos principais do teatro, quando o teatro ele é gravado, até que ponto ele se mantém sendo teatro? A gente tem como exemplo um exemplo interessante do teatro que tem sido feito ao vivo é o grupo coletivo Pandêmico Temporário, que surgiu durante a pandemia, que eles têm feito diversos experimentos dentro dessas mídias que são possíveis, mas também esse teatro que é gravado e que foi anteriormente teatro ao vivo, ou teatro que, de certa forma, não é mais teatro porque ele nunca foi feito ao vivo. Então ele é uma gravação de algo que almeja ser teatro, talvez um simulacro do teatro, que era o que o cinema fazia nos seus primórdios, que era o teatro gravado, mas que se assumia enquanto linguagem teatral, mas que necessariamente não consegue ser teatro. Porque o teatro ele necessita desse elemento do ao vivo e desse contato que o público tem instantâneo e imediato com a obra que está sendo feita. Então, a gente tem também um exemplo interessante que foi o
do grupo La Borsatore, que eles tiveram uma peça que foi inspirada no Wisniewski, que é o Homem Fragmentado, que casa bastante bem interessante com esse nosso momento, mas foi uma peça que ela foi feita anteriormente ao vivo, né, quando as pessoas ainda estavam se encontrando, e depois eles passaram para essa mídia da câmera. Então, continua sendo teatro nesse momento? Até que ponto o teatro ele é teatro, mesmo se atrelando a esses elementos de outras linguagens artísticas? Porque ele é teatro por ser essa junção de outras linguagens artísticas, mas existem elementos que vão ser simplesmente inerentes ao teatro. Então, quando a gente pesquisa o que é teatro, a gente precisa entender o que o teatro faz para se afirmar enquanto linguagem, quais os aspectos da encenação são importantes dentro do teatro, para que ele se afaste dessas outras linguagens e se afirme enquanto uma. Então, essa pesquisa busca entender até que ponto o teatro ele é teatro e até que ponto ele se distancia ou tenta ser teatro nesse momento em que a gente está passando.